Isso não teria acontecido se não fosse por isso. Eu descobri que era impossível suportar o pesado fardo da responsabilidade de realizar meus deveres como rei, assim como eu gostaria, sem a ajuda e o apoio da mulher que eu amo. E isso não teria acontecido sem que antes algo tivesse acontecido aqui, a meio mundo de distância em Baltimore, Maryland. Duas grandes histórias de amor da realeza unidas por um fragmento quase esquecido da história. O problema, em 1936, quando o rei quis se casar com a senhora Simpson, era o fato de que ele era líder da igreja anglicana, que não admite o recasamento de pessoas divorciadas. Ele estava ciente de que, em sua coroação, ele teria que fazer o juramento da coroação, o que o impediria de se casar com a senhora Simpson, pois ele estaria jurando zelar pelas tradições da igreja anglicana na cerimônia de coroação, e que, conforme eu disse, proíbe o recasamento de pessoas divorciadas. O fato de ser estadunidense não era o que tornava a senhora Simpson inapta. Ela era inapta por possuir dois maridos vivos, algo que não era admitido pelo governo britânico, bem como pelos outros governantes coloniais como o Canadá, Índia, Austrália, Nova Zelândia e de vários outros países da Europa, que precisariam ser consultados. Nós estamos bem próximos da residência de Wallace Warfield, onde você erigiu esse maravilhoso museu em sua homenagem. O que é que mais te incomoda nos habitantes de Baltimore e nas pessoas no geral que conhecem ou não sobre a Duquesa de Windsor? Eles não sabem de nada. O rei Eduardo VIII abdicou do trono para se casar com essa mulher. O impressionante é que foi uma notícia bombástica na época. Foi um acontecimento excepcional. Estava em todos os noticiários. Eles podiam ser vistos nos jornais o tempo todo. Ela era considerada a mulher mais bem vestida do mundo e eles eram ícones de moda. Eles estavam por todo lado, eles conheciam as pessoas mais famosas do mundo, eles tinham uma vida fascinante. No entanto, o povo de Baltimore não fazia ideia de quem ela era. Era incrível isso. Alexandra, além de ter feito o rei da Inglaterra abandonar o trono por ela, pelo que mais Wallis, a duquesa de Windsor, era conhecida. Ela era muito conhecida por ser um ícone da moda no século XX e com muita razão. Ela tinha um estilo bastante único. Ela apadrinhou alguns dos maiores estilistas de sua época. Este modelo é conhecido como o vestido dos macacos que ela usou ao menos uma vez. Ele foi desenhado pela Givenchy especialmente para ela. Ele é feito de organza de seda e tem uma orquestra de macacos que foi bordada à mão. Cada um deles está tocando um instrumento diferente. É uma paródia das orquestras de macacos de porcelana da Alemanha que o Duque possuía ou que ela viu em alguma residência que visitou. O vestido foi feito sob medida para ela. É uma peça única. Ele chegou até nós por meio de parentes e amigos dela que moram nos arredores de Baltimore e que o doaram para o museu. Temos essa maravilhosa foto onde ela está usando, tirada por um fotógrafo de Baltimore. Podemos ver que a cidade tem uma grande conexão com esse vestido. Como você se sente sabendo que a maioria dos moradores desse bairro e até da cidade sequer sabem quem ela era? Eles não sabem quem ela era e nem onde ela morava. No entanto, eu ouço relatos de que ela morou em diversos outros lugares. Isso não é verdade. Foram poucos os lugares onde ela morou. O número 212 da Rua Beetle foi um deles e fica bem próximo daqui. O único propósito de termos esse museu é incrementar a casa e acarretar fundos para a caridade. Eu diria que a maioria das pessoas que vivem nessa rua, com exceção daqueles que alugam casas por aqui, sabem que ela morava aqui e que sabem tudo sobre ela. Parece que ele abriu mão de sua fortuna para adquirir todos esses vestidos de grife para ela. Ele apoiava o interesse dela por moda, porque ele mesmo tinha interesse pelo assunto. Eu acredito que eles propositalmente escolhiam trajes que combinassem um com o outro sempre que realizavam aparições públicas. É possível ver isso nas fotos. Ele tinha o mesmo zelo que ela quanto à vestimenta. Na nossa coleção temos modelo de Christian Dior feitos exclusivamente para ela. Estamos falando de alta costura. Ela recebia amostras e escolhia o vestido exatamente como ela queria que fosse feito. Deve ser maravilhoso vestir somente roupas feitas sob medida a vida toda.
Eu estou me sentindo defasado. Ela tinha baixa estatura. Veja a cintura dela, deve ter uns 60 centímetros. 64 centímetros aproximadamente, está muito abaixo da média atual. Ela levava as dietas a sério. Para comprar esses vestidos, ela economizava no mercado. Esse vestido ela usava em coquetéis ou em festas? Provavelmente em eventos formais. Esse é um vestido razoavelmente formal que ela usou, junto com um enorme colar de água marinha. É uma peça formal. Este aqui foi feito por Christian Dior e é um exemplo do que ela costumava usar no dia a dia, e mesmo assim foi feito exclusivamente para ela nos mínimos detalhes. Foi algo que conseguimos adquirir que mostra mais o que ela usava no cotidiano do que o que ela vestia em ocasiões especiais. Como o museu conseguiu essas peças? Essa peça foi entregue a nós por um amigo. Alguém que não tinha muita ligação conosco na década de 60, porém as outras peças da coleção foram doadas a nós por uma fundação quando a Sotheby's vendeu os itens. Em razão da conexão de Wallis Simpson com Baltimore, eles consideravam que era importante preservar sua história, e as roupas dela eram uma ótima maneira de contar sua história após o casamento com o Duque. Toda a atenção que recebemos após o discurso do rei com o casamento real colocou-a de volta nos holofotes. Ela esteve em evidência quando, após sua morte, suas joias foram vendidas por 50 milhões de dólares em Sotheby's, em Genebra, e também no outono passado na Sotheby's de Londres. Quem havia comprado aquelas joias 25 anos atrás arrecadou uma quantia recorde com elas. Esse é um pedaço do seu diamante Pantera e da pulseira de ônix. Todas elas arrecadaram mais de 7 milhões de dólares. Vocês fazem exibições ou amostras sobre ela? Nós realizamos sim amostras sobre ela com suas vestimentas e itens emprestados de outras coleções. É uma amostra enorme. Fizemos uma exibição em parceria com um escritor inglês que escreveu um livro sobre ela e nós apresentamos as roupas para que o público pudesse ver. Todo tipo de insulto foi associado ao nome dela, incluindo o sentimento geral de que a população inglesa tinha em 1936, talvez ainda nos dias de hoje, que ela era uma meretriz, uma mulher da vida, ou seja lá como costumavam dizer. Isso era uma mentira deslavada. Ela e a senhora Merriman, sua tia, ficaram muito magoadas com a maneira que estavam injuriando sua família naquela época, pois os Harefield possuem ancestralidade inglesa, descendendo dos Harefield de Berkshire, que viviam próximos a Windsor, sendo uma das famílias mais antigas da nação, além de terem participado da formação do Império. A sua genealogia remonta aos fundadores da Ordem da Gerreteira ao Conde Devon, a Eduardo I, aos Plantageneta e muito mais. Eduardo VIII também é um descendente deles. Mas é interessante notar como ela possui ligações com a família Wilde, entre outras. Muitas pessoas possuem essas ligações. Ela era uma delas. É curioso saber que ela é uma descendente do segundo conde de Dublin. Sem dúvidas, ela é uma Warfield do clã Warfield em Baltimore. No entanto, quando seu pai faleceu, suas condições financeiras foram drasticamente afetadas. Acredito que ela tenha ressentido isso e buscado mudar essa realidade. Observando quem era a senhora Simpson como pessoa quando ela se juntou à família real casando-se com o duque, Astor Forbes considerava que sua ancestralidade era mais nobre do que a da duquesa de Kent ou da duquesa de Gloucester, duas duquesas que se juntaram à família real nas décadas de 60 e 70 pelo casamento. Provavelmente sua nobreza era maior do que a dos Jerome, que deram origem a Lady Randolph Churchill, os Kelly, que deram origem à princesa Grace de Mônaco, e os Bouvier, que vieram de origem de Jack Kennedy. É possível dizer que os Harefield
era uma família bem mais respeitada que essas três, o que não significa que elas não eram respeitadas. Porém, a família dela era mais nobre. O Monte Vernon é a região mais ilustre de Baltimore. É um lugar com hotéis maravilhosos, casas exuberantes. Em 1914, o local era repleto de anfiteatros e belas residências. Na região norte do bairro, havia uma estação de trem e, na região sul, belas praças e a coluna de Washington. Seus arredores foram projetados por Robert Mills. As figuras mais ilustres da cidade moravam lá. O Mount Vernon Square, naquela época, concentrava a riqueza de Baltimore. Todos que tinham uma grande influência, fosse econômica ou política, viviam nos arredores do Mount Vernon Square. A região industrial fica bem longe. Mount Vernon é mais isolado. Lá nunca se ouvia os apitos das fábricas e dos portos. Era bem tranquilo. Escutavam-se apenas o som dos cascos dos cavalos que andavam pelas ruas de pedra. Pessoas notáveis, como o presidente Wilson, Ted Roosevelt, William Howard, Taft, H.L. Mencken, William Jennings, Bryan, Elihu Holt, as famílias Garrett, Hutton, todas aquelas figuras relevantes da época costumavam frequentar o Mount Vernon Square e participar de eventos em algumas residências privadas. Como pode-se ver, eram pessoas extremamente notáveis para aquela época e até os dias de hoje. A família Marburg inteira vivia nos arredores de Mount Vernon Square. Meu avô, o prefeito James H. Preston, morava lá. Era limpa, bem organizada, as maçanetas brilhavam, as janelas eram limpas. Era um lugar ótimo em Baltimore. Era um lugar onde os fotógrafos iam para fotografar os cartões postais da cidade. Se você fosse uma viúva e estivesse à procura de uma casa pequena, ou não tivesse condições financeiras para comprar uma casa de 4 andares, a região tinha casas menores e mais acessíveis. Eram casas bem apropriadas. Em 1914, os apartamentos estavam em alta, talvez por influência dos franceses. Os empreiteiros e arquitetos os ofereciam com a proposta de se ter um apartamento de 8 cômodos para o inverno, que você poderia apenas cobrir os móveis, trancar, ir para a sua casa de verão e depois voltar com tranquilidade assim que o tempo voltasse a esfriar em setembro. Essa era uma prática bem comum e podemos dizer que também é utilizada nos dias de hoje. As pessoas mais abastadas tinham casas em Mount Vernon Square, fossem próximas ao monumento, na rua Charles, ou em algum lugar próximo. A família Garrett, a família Hutton, meu avô, o prefeito Preston, creio que nenhum ex-presidente tenha morado lá. Porém, muitas pessoas ricas viviam na região, mais do que em qualquer outra região de Baltimore. As ruas Middle, Preston e outras do norte do bairro eram bem mais acessíveis. As casas não eram tão grandes quanto aquelas que ficavam próximas à coluna de Washington, St. Paul ou na rua Charles. Tom, estamos agora no quarteirão 200 da rua East Biddle, onde morou Wallis Warfield, a jovem moça que veio a se tornar a infame Sra. Simpson, a mesma mulher que fez o rei abdicar do seu trono. Dá para acreditar? Rua East Biddle, número 212, ao lado de outras casas comuns. Está o lar da mulher que se tornou duquesa de Windsor, que derrubou um rei. É algo bastante banal. Apenas uma porta comum, sem nenhuma placa histórica para marcar o lugar onde ela nasceu e cresceu. Precisamente, o apartamento já foi renovado diversas vezes. Ela acabou de ser renovado recentemente. Quer dar uma olhada? Claro, vamos lá.
O lugar está totalmente vazio. É por conta das várias renovações, mas durante a crise da abdicação de 1936, os proprietários abriram a casa para visitações. Eles até deixavam os visitantes entrarem na banheira para tirarem fotos. O banho está pronto, Sua Majestade. Wallace veio a Oldfields com seu tio, que a matriculou nesta escola. Acredito que o desejo dele era que ela tivesse um lugar onde cuidassem dela, que tivesse um ar familiar e aconchegante e que ensinasse a ela boas maneiras e etiqueta, ao mesmo tempo que também queria que ela frequentasse as aulas de alemão e de ciências que a escola oferecia. Ele queria um lugar que cuidasse bem dela. Alice e Wallace Warfield estudavam na mesma sala em Oldfields. Wallace não teve uma festa de debutante, ou não foi capaz de realizar uma. Porém, ela compareceu à festa de debutante da Alice. Minha tia Alice Preston Carrington, em 1914. Oldfields era uma escola particular muito conhecida na época e era como um santuário onde as moças eram acolhidas, educadas quanto a seus modos e preparadas para o futuro. Naquela época não havia diplomas, você era matriculada, assistia às aulas e aprendia sobre disciplina e outras questões financeiras. Naquele tempo éramos uma escola preparatória. Acredito que o tio de Wallace matriculou-a em Oldfields para que ela tivesse uma escola que oferecesse uma educação adequada e para que ela aprendesse bons modos, preparando-se para a vida em sociedade, sendo capaz de sair pelo mundo deixando uma boa impressão e mantendo uma boa reputação com seu comportamento exemplar e que tivesse experiência em como se portar apropriadamente perante a sociedade. Have that polished reputation and experience of how to behave properly in society. Ela foi apresentada no baile debutante de Baltimore. Não sei ao certo em que ano foi. Eu e minha filha fomos apresentadas do mesmo modo, porém a importância era maior naquela época. O objetivo era encontrar um marido. Você era apresentada à sociedade e encontrava um marido. Essa tradição ainda existe em Baltimore, porém, bem mais presente antigamente. Hoje em dia, ela veio diminuindo, porém ainda é mantida por muitas pessoas na cidade. Creio que nos dias de hoje, a Wallace seria considerada uma garota malvada. Ela era travessa e gostava de causar intriga entre suas amigas. Ela era como aquelas garotas que ficavam ao lado da saída de incêndio fumando cigarro por horas, ou aquelas que iam aos bailes para tentar roubar os namorados de suas amigas. Fiquei sabendo de algumas histórias em que ela ia a festas, chamava a atenção dos rapazes para que depois eles ficassem ao redor dela, dando a ela a atenção que ela tanto queria. Alguns deles deixavam suas namoradas sozinhos, isso tirava os rapazes de perto das suas amigas. Taking the boys away from her friends. Este é o Clube Maryland. É aqui que se reuniam e ainda se reúnem os homens mais ilustres de Baltimore. Meu avô, James H. Preston, foi o prefeito de Baltimore de 1911 a 1919 e foi um dos grandes responsáveis pela modernização da cidade. Wallace e Mary, irmã de Alice, eram muito próximas. Ela era cerca de 6 anos mais jovens que Wallace e Alice. E Wallace queria muito fazer parte da sociedade de Baltimore.
Porém, ela foi privada desse desejo porque não tinha muito dinheiro, nem alguém que a sustentasse. Por isso, ela sempre buscava por uma alternativa. Ela conseguiu convencer Mary a ir com ela ao Clube Maryland, que era um clube masculino, e isso causou um alvoroço. Essa foi uma gafe enorme na sociedade de Baltimore, porém, elas haviam planejado tudo isso por semanas. Quem me contou essa história foi a minha tia Alice. Wallace Warfield Simpson se meteu em muitos problemas por aqui, em se vestir como um homem. Por que ela se vestiu como homem? Pois somente homens eram permitidos para entrar e ela precisava se disfarçar de homem. Ela apenas queria entrar no local? Exatamente, ela conseguiu convencer a filha do prefeito a ir com ela. As duas foram pegas e colocadas para fora. Eu não sei por que Mary concordou com esse plano. Certamente não foi por vontade própria. Wallace deve ter convencido ela de alguma forma. Eu não sei qual era o contexto, mas eu sei que elas estavam lá e entraram lá. Primeiro, elas foram até a porta do clube e deram um jeito de passar pelo porteiro. A propósito, isso foi parar nos jornais da época. Elas foram para os fundos do clube, pois era onde ficava o bar do Clube Maryland. Quando elas chegaram nos fundos, elas conseguiram se camuflar melhor por conta do escuro, e foram servidas como homens no bar. Pouco depois, o barman descobriu o disfarce e as colocou para fora. No dia seguinte, a manchete era: filha do prefeito e amiga são expulsas do Clube Maryland. Que escandaloso! Ela era audaciosa. Sim, foi assim que ela conseguiu fazer frente ao rei da Inglaterra, quase provocando uma crise constitucional. Exatamente. Baltimore é uma cidade que admira linhagens e, no início do século XX, as colunas sociais do The Sun e The Old News e também do American eram tão lidas quanto as colunas de notícias também eram lidas naquela época. É claro que no dia seguinte, acho que aquilo havia acontecido em um sábado, talvez tenha sido um domingo ou numa segunda-feira, a manchete dos Baltimore News American dizia: filha do prefeito e amigas são expulsas do Clube Maryland. Obviamente, aquilo foi uma vergonha enorme para a família. Até mesmo pessoas que não se interessavam pela parte social liam o que essa ou aquela senhora estava fazendo. Quem foi visto tomando chá, quem foi para o Bar Harbor, quem foi para a Flórida. Esses assuntos eram muito procurados nos jornais em Baltimore. Em Maryland, você precisa ser cauteloso sobre o que diz de alguém, pois há muitas chances de você ter um parentesco com essa pessoa. Ninguém sabia na época quem era a amiga. Eles sabiam que era Wallace Warfield. Mas esse nome não significava nada naquele tempo, mas mesmo assim foi vergonhoso. Eu trabalhei em jornais por 40 anos. E me lembro que os grandes editores da sociedade da época, e até meus próprios pais, liam as colunas sociais. Nós as respeitávamos, mesmo se você não fosse da alta classe. Você sabia quem era quem e não se aproximava dessas pessoas. Sabe, Tom, essa igreja é muito importante. Ela era conhecida como Igreja de Cristo, e foi aqui onde ela se casou pela primeira vez, o que implicou no seu primeiro divórcio. Era uma igreja episcopal e a sociedade girava ao seu redor, mas não mais. Perceba como ela mudou junto com o bairro. Ela com certeza era uma Warfield aqui em Maryland e ela tinha orgulho disso. Orgulho de ser uma Warfield. No entanto, depois que ela se divorciou 2 vezes, sua família passou a olhar para ela com reprovação, pois aquela era uma prática incomum e inaceitável para a época. A história verdadeira é extremamente interessante, com margem para uma discussão sem fim sobre as intenções dela com o rei e as intenções do rei para com ela. Estou certo de que seria correto dizer que ele não queria ser rei e que ela estava encantada por ele,
e também estava honrada por toda essa situação. Ele estava querendo escapar. Acredito que foi isso que aconteceu. Ela ficou muito triste, pois ela queria ter uma vida sofisticada ao lado do príncipe. Com a abdicação, tudo saiu do controle. Eles não podiam mais se divertir de maneira reservada como antes. Eles eram muito felizes antes da abdicação. Eles se divertiam, se amavam ou aparentavam se amar. Acredito que ela não considerou as implicações do que aconteceria da maneira como as pessoas hoje em dia consideram. Creio que ela só queria um estilo de vida que ela não pôde ter na infância. Ela queria isso a qualquer custo. Após isso, as coisas devem ter ficado mais difíceis para ela. E ele, como esperado, permaneceu fiel e apaixonado por ela até o seu último dia de vida. O secretário dela me contou que era encantador ver o Duque descendo pelo elevador para ir acompanhá-la até o carro quando ela saía para ir ao cabeleireiro. Ao voltar, ele estaria esperando por ela na porta para acompanhá-la de volta para dentro da casa. Eu costumava pensar que, na teoria, isso é maravilhoso, mas na prática é assustador. Se você quiser um cachorro, é só comprar, não precisa se casar com um. Não é agradável ter alguém sempre te seguindo. Aparentemente, ele era muito inseguro e estava sempre achando que ela o abandonaria por algo horrível que poderia acontecer. Desse ponto de vista, teria sido horrível se ela tivesse falecido antes dele. Wallace seguiu uma certa tradição de conseguir um ótimo casamento. As netas de Charles Sir Carleton atravessaram o Atlântico e se uniram às famílias ilustres na Inglaterra pelo casamento, enquanto Betsy Patterson foi se casar com o irmão de Napoleão. Alguns membros da família real concedem entrevistas hoje em dia, mas isso era inconcebível no passado. Você não encontrará entrevistas da rainha-mãe, do rei George VI, nem de seus antecessores. Eles não o faziam, porém os Windsor, por estarem nos Estados Unidos e por terem ficado à deriva, concediam entrevistas e conversavam com Ed Morrow. Ele até apareceu no filme A História do Rei. Eles tinham um desejo de contar versões deles na mídia. Nesse sentido, eles criaram uma tendência e estavam à frente do seu tempo. O estilo de Sra. Simpson como Duquesa de Windsor foi algo curioso e chegou a ser mencionado recentemente no Casamento Real, quando disseram que os trajes de Kate Middleton eram inspirados nos da Duquesa de Windsor. Nos últimos 2 anos, Wallace tem sido, em todos os aspectos, uma figura presente no imaginário popular, tornando-se novamente um ícone de moda cuja posição na história e desafios que enfrentou, bem como suas motivações, vêm sendo reexaminados. No geral, acho que ela está se saindo muito melhor agora do que anteriormente. Apesar de não exibir todos os dias, ele é algo que, por meio de nosso programa, somos capazes de mostrar e compartilhar com o público e disponibilizar em caso de pedidos especiais. Eu diria que o vestido dos macacos, junto com algumas outras peças da coleção, são os itens mais requisitados. No ano passado, eu coloquei o vestido dos macacos em exibição 10 vezes. É um item bem popular e bem icônico da coleção. Qual a sua explicação? Por que macacos? Eu acredito que foi uma referência excêntrica às orquestras de macacos de porcelana da Alemanha que provavelmente ela conhecia bem. É algo que a deixaria em destaque. É algo que chama muita atenção. Estou certa de que sempre que ela o vestia, ela sempre ouvia: por que os macacos? O que os macacos significam? Ela realmente sabia como chamar a atenção usando suas roupas. Ele era considerado uma peça divertida e bem-humorada. No século XX, era comum orquestras de sapos e outros animais, mas nos séculos XVIII e XIX haviam apenas macacos e cada macaco tocava um instrumento diferente. Cada macaco no vestido está segurando um instrumento diferente. Tem um com um instrumento de sopro, outro com castanholas, Outro com um tambor. outro com um tambor. Cada macaco tem uma expressão diferente dos outros. E o que eu mais admiro no senso de estilo da duquesa é que esse é um estilo bem clássico no que diz respeito à costura. No caimento justo que ele tem, porém os vestidos dela sempre tinham algo de incomum. Quanto mais você observar as roupas dela,
mais você verá como os contornos são modernos, como a costura é meticulosa, como os tecidos são elegantes e simples. Havia sempre um toque que os tornava memoráveis. Foi a partir daí, do momento em que ela conheceu o duque e foi vista na corte usando lilás e verde, que eram cores incomuns para uma mulher da corte na época, ela prendeu a atenção dele. Ela sabia como ter um estilo memorável, e isso era algo que ela, mesmo antes de conhecer o duque, conforme vemos em suas fotos mais antigas, tinha. Era um senso estilístico afiado e sabia como parecer fabulosa. Você acha que o sucesso dela no mundo da moda se deve ao fato de que, apesar dos dois não serem rei e rainha na Inglaterra, eles acabaram se tornando rei e rainha na sociedade e que tinham que lidar com uma enorme responsabilidade? Não sei se isso faz sentido. Acredito que sim. Eles realizaram inúmeras aparições públicas. A vida deles não era muito privada. Não era um tipo de vida onde alguém pode usar o que quiser. É uma vida em que o que você está vestindo está sendo registrado e o povo está te vendo. Ela esteve sob olhares ainda mais exigentes porque ela não era considerada um membro da realeza no sentido clássico. Ela sempre estava atenta aos mínimos detalhes da sua aparência. Ela desenhava os penteados que queria antes de ir ao salão de beleza. Dá para dizer que ela se vestia como a realeza. Será que houve alguma competição entre ela e a sua nova família? Acredito que ela era bem mais estilosa do que qualquer outro membro da realeza da época. Ela estava à frente deles, mas ela também tinha a liberdade de apadrinhar os estilistas dos quais ela gostava. As confecções copiaram esse vestido? Eu nunca vi nenhuma cópia, mas nos anos 60, que foi quando este vestido foi feito, era possível encontrar estampas de macacos. A moda é sempre uma cópia. Sempre houveram cópias, mas não na mesma escala que os dias de hoje. Eu diria que muitas mulheres copiaram o estilo dela. O estilo dela era copiado com frequência. Ela apareceu na Vogue diversas vezes e também era muito fotografada. Não é muito diferente da forma como todos querem ver o que a Kate Middleton usou quando viajou aos Estados Unidos. As pessoas queriam saber o que o Wallace estava vestindo e por que elas queriam saber, porque ela era uma celebridade por conta do escândalo da abdicação, mas também porque ela, por méritos próprios, era uma inspiração para as mulheres. Minha tia Cora sempre usava o esmalte Windsor, que foi nomeado em homenagem à Duquesa de Windsor. É um lindo tom de rosa pálido. Quando elas aprovavam um produto, todos ficavam interessados por ele. A senhora Simpson era divertida, sagaz e bem-humorada. A Lady Diana Cooper dizia que a sala ficava mais interessante quando ela chegava, pois ela estimulava as pessoas. Ela tinha um senso de humor natural. Ela sempre sabia o que dizer para deixar uma história mais interessante. A sua frase "magreza e riqueza nunca são demais" é bem famosa. Eu adoro uma história em que ela contou quando já era velha sobre como estava planejando um jantar em Paris e disse: "As pessoas me dizem que eu preciso ver meus velhos amigos. Para vê-los, eu preciso desenterrá-los." Se você não tem nada de bom para dizer sobre uma pessoa, diga que ela dança bem. E ela era uma ótima dançarina. Coisas surpreendentes foram ditas sobre a senhora Simpson durante a abdicação, durante sua vida e até mesmo após a sua morte. Quando se está envolvido em algum acontecimento controverso, como foi o da abdicação, você ouvirá coisas mais horrendas do que a sua própria pessoa. Ela já foi acusada de ser um homem, uma acusação absurda que poderia ser refutada por qualquer pessoa que a conhecia e facilmente descartada. Diziam que ela era uma simpatizante do nazismo, o que também não era verdade. Diziam que ela era amante de Ribbentrop e de muitos outros homens, mas uma bobagem isso. Não há nada do qual não acusaram a Duquesa de Windsor para tentar descredenciá-la. Muitas pessoas fizeram isso à época para tentar sujar o nome dela. Até mesmo funcionários públicos muito respeitados a serviço do Reino Unido estavam inventando essas histórias. Havia boatos de um dossiê chinês dizendo que ela havia aprendido práticas sexuais absurdas para capturar o rei em Xangai, quando eles estivessem lá e assim por diante. Não existe uma migalha de evidência para embasar nenhuma dessas acusações. Porém, elas ficaram impregnadas no nome de Wallace, feito lama. Ela era uma pessoa envolvida em uma grande crise.
É fácil sujar alguém que esteja envolvido em uma controvérsia do que como uma abdicação. É uma pena. Esse é um sinal que mostra que as pessoas que se interessavam por figuras como a Duquesa de Windsor, no geral, gostam de podridão. Parece que elas não se importam se algo é verdade ou não. Elas querem uma boa história. E isso é uma verdadeira lástima. E, Scott, uma das coisas mais curiosas que ninguém imaginaria dentre todos esses souvenirs de coroação, livros escritos sobre ela e recortes de jornais, é este CD, contendo o arquivo do FBI sobre a duquesa e o duque. Oh, meu Deus, que incrível! Se você ver o conteúdo dele, você verá acusações dizendo que eles seriam simpatizantes do nazismo. Aqui também há 4 cartas destinadas a J. Edgar Hoover. Elas foram escritas à mão. 2 delas são anônimas e 2 possuem o endereço do remetente. O que nunca é dito sobre essas cartas é que elas parecem ter sido escritas por alguém neurótico e possuem diversos erros gramaticais. Elas claramente foram escritas por algum idiota que estava acusando-os de serem espiões nazistas, dizendo que J. Edgar Hoover, que eles deveriam ser presos. Eu me pergunto se eles não mantinham essas cartas em um arquivo para proteger o duque e a duquesa de Windsor, caso algo acontecesse e eles visitassem o país. J. Edgar Hoover respondeu a 2 cartas que continham o endereço, dizendo, em suma, obrigado pela carta. Nada aconteceu após isso. A única coisa além disso contida nos arquivos é o fato de que, durante a Segunda Guerra Mundial, época em que o rei Eduardo VIII se tornou duque de Windsor e seu irmão George VI o enviou para as Bahamas. Como governador-geral, e o FBI ofereceu a ele uma viagem para o Quântico. Como governador das Bahamas? Sim, foi supervisionado pelo FBI e pelo Serviço Secreto. Como você conseguiu tudo isso? Esses jornais são raros, são itens autênticos daquela época. Alguns deles eu adquiri em leilões, outros vieram de doações, são uma ótima leitura. Eles contam coisas interessantes daquela época. Esse aqui diz que o rei está determinado a se casar com Wally. O rei está determinado a se casar com Wally, e ele se casou. Com certeza. A pergunta que deveríamos estar fazendo é se ela não tivesse ido à França. E se ela tivesse ficado e convencido ele a não abdicar? Isso é algo que ela seria capaz de fazer. Ela sempre achou que ele era um homem que tinha muitas amantes e namoradas no passado. E que se o encanto dela desaparecesse, ela provavelmente voltaria para o Sr. Simpson, só que com algumas joias a mais. Creio que o Sr. Simpson estava convencido de que isso não aconteceria. Mas é intrigante pensar que ela nunca imaginou que isso iria tão longe. Se ele continuasse como rei, algumas pessoas sugeriram que ele poderia ter se casado com ela sem problemas, se tivesse esperado mais tempo. Eu imagino que isso não seria possível levando em conta o juramento e vários outros aspectos. As justificativas apresentadas contra o casamento eram bem sólidas. No entanto, se ele tivesse se consolidado como rei por alguns anos e se casado com ela em sigilo, assim como muitos reis fizeram na história, principalmente no exterior, ele teria sucesso, porém esse é um dos grandes EC da história. Acredito também que tudo acabou da melhor maneira possível, exceto talvez para os próprios Windsors. Não sei se a vida que eles levaram posteriormente os deixou particularmente felizes. Um bom conselho para qualquer jovem seria que, se você precisar escolher entre a felicidade e o dever, a escolha é o dever, pois isso pode te fazer mais feliz a longo prazo. Ela era tão respeitada, quase tão respeitada quanto Jacqueline Kennedy, porém ninguém fazia críticas contra ela. A presença dela em uma festa garantia o comparecimento de enormes multidões.
Era preciso saber o que ela estaria vestindo. O batom e o esmalte dela eram copiados posteriormente. Ela era uma incentivadora de uma nova moda. Eu tive a sorte de ir até a casa do Duque de Windsor em 72, pouco antes do seu falecimento, para me encontrar com o seu secretário. De alguma forma, eu fiquei fascinado por essa história e também pelos dois. Eu já tinha um interesse prévio, eu havia lido a biografia deles. E pouco tempo depois, após a morte do Duque, a duquesa adoeceu e ninguém sabia o que estava se passando. Um sujeito metropolitano passou a tomar conta das coisas. Analisando esses anos por meio de conversas com outros secretários, eu ouvi diversos relatos conflitantes sobre o que estava acontecendo. Alguns anos depois, a secretária pessoal da duquesa, uma moça da Suíça, um pouco mais velha do que eu, me disse: "Você deveria escrever essa história, e eu te ajudo." A história que eu escrevi contava principalmente sobre o que aconteceu com a duquesa após a morte do duque, quando ela ficou à mercê do seu advogado, bem como para reanalisar algumas perguntas. Quem realmente era a duquesa e o que ela queria? Ela era mesmo a mulher que roubou o rei? Seria ela uma vítima ou uma vilã? No fim das contas, eu a vejo como uma vítima. Os últimos meses após o lançamento do livro, em abril, em Londres, têm sido interessantes. Conversar com ela sobre a audiência que imaginaríamos que, no geral, seria hostil e que as ideias que ela representava passavam a enxergá-la de uma maneira diferente. Isso tem sido agradável, é algo justo e correto. Se você está buscando um vilão, olhe para ele e não para ela. Nós poderíamos chamá-la de interesseira porque socialmente suas expectativas estavam em um patamar muito elevado. Muito elevado. É claro que os reis e as rainhas da Inglaterra são tradicionalmente enterrados na abadia de Westminster e em locais parecidos. Desde que George III construiu a cripta real na capela de St. George, em Windsor, o local tem sido, de longe, o lugar onde mais reis e rainhas estão enterrados. Há 11 reis na capela de St. George, incluindo o rei George V, de Hanover, sobrinho da rainha Vitória. A própria rainha Vitória construiu um mausoléu em Frogmore, que fica nos arredores do castelo como se fosse um parque. Eduardo VIII, o duque de Windsor, não sabia onde ele seria enterrado. Ele pensou na possibilidade de ser enterrado na França. O rei James II está enterrado na França. Ele chegou a pensar por algum tempo que seria enterrado na França. Porém, ele decidiu eventualmente comprar um jazigo em Baltimore, no cemitério Greenmount. Ele pediu para o seu amigo Clarence Miles procurar um jazigo que ele pudesse comprar. Essa seria outra alternativa. Mas desde 1961, já havia decidido que ele seria enterrado em Frogmore, que tem servido como um cemitério privado da família real desde 1928, e também onde o seu irmão, o Duque de Kent, havia sido enterrado, e onde ele esteve para o enterro da princesa Marina em 1968. Isso que consolidou o seu desejo de ser enterrado por lá. Porém, havia a importante estipulação de que a duquesa de Windsor deveria ser enterrada ao seu lado. Amplamente conhecida como a Moça de Baltimore, ela ficou famosa pelo grande sucesso que teve na vida. As pessoas ficavam felizes quando a viam, porque sabiam que ela correu riscos, foi corajosa e conseguiu aquilo que queria.